Fala galera, Vitão aqui, bora para mais um vídeo no canal. E hoje é aquele tipo de vídeo que eu amo fazer, que é um vídeo mais de conversa, uma reflexão sobre determinado assunto, algo que vai te fazer pensar, e é como se fosse uma conversa, onde eu pudesse falar, tivesse uns 5 ou 6 minutos da sua atenção para falar algo que Deus tem falado comigo. Bom, hoje eu quero falar sobre identidade e sobre trabalho, sobre ser algo, sobre fazer algo. Um tempo atrás eu estava orando e no meio de um momento de oração eu lembrei daquele filme Rio, sabe? Da Ararinha Azul. Eu lembrei especificamente do Rio 1, que essa arara azul ela vivia, acho que em outro país, se não me engano, nos Estados Unidos, um lugar muito gelado, não lembro. E depois, né, o nome do filme é Rio, ela vem pro Rio de Janeiro, ela acaba vindo pro Rio de Janeiro. E eu lembrei de uma cena onde ele encontra os outros pássaros, né? E eles precisam ir para um lugar diferente, que era um pouco longe, e os outros pássaros falam assim, mas não é muito longe. E a arara azul, o Blue, né, no filme, ele pergunta algo do tipo, eu não lembro bem a cena, especificamente, detalhadamente. Se não tivesse direitos autorais, eu até colocava aqui para vocês. Mas é uma cena onde tem que ir para um lugar que é longe, os outros pássaros não acham que é longe. E o Blue fala assim, mas a gente vai tipo de trem, de carro, algo do tipo. Aí eles olham pro Blue, né, para a arara azul, como assim, você não voa? Isso causa estranheza nos outros pássaros, porque o pássaro, ele é feito, obviamente, né, a maioria das aves, com suas exceções, ela é feita para voar. E depois de um tempo, refletindo na Bíblia, eu achei lá Marcos 24, se eu não me engano, se eu estiver errado eu coloco aí embaixo a parte certa, que vai falar sobre Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, onde Jesus já tinha morrido, ressuscitado, aparecido a Marta e Maria, e depois disso Jesus já numa forma diferente da forma humana, né, após que Jesus ressuscita, onde Jesus ele já está de uma forma assim, onde as leis da física já não restringem mais a movimentação de Jesus, dentre outras coisas. Jesus, ele encontra os discípulos, alguns discípulos, e começa a conversar com eles. E no que eles conversam com Jesus, os discípulos contam a Jesus, do próprio Jesus. E depois dessa conversa que os discípulos falam sobre o que aconteceu, Jesus diz que eles deveriam ter crido no que estava sendo dito sobre a ressurreição dele próprio. E os discípulos, vendo que ele ia por um caminho, chamam ele assim, não, já está tarde, venha conosco para repousar conosco, porque já está tarde. E eles sentam à mesa e Jesus reparte o pão. E aí eles enxergam que é Jesus. Jesus some e eles falam assim, bom, engraçado, né? Como assim, engraçado, né? Enquanto ele falava, os nossos corações ardiam. Eu amo a música do Ministério Morada, que chama Emaús, que fala sobre esse versículo, sobre essa passagem de Marcos 24. E por que eu achei, como que eu vinculei a história da arara azul com o caminho de Emaús? Bom, o pássaro, a arara azul, ela não foi reconhecida, ou ela gerou estranheza nos seus semelhantes por não fazer aquilo que talvez seria o mais comum ela fazer. E Jesus foi reconhecido no meio dos seus discípulos por fazer aquilo que ele já costumava fazer. Então, no meio dos cristãos, em diversas coisas, há um questionamento sobre o ser e o fazer. Como se o trabalho dignificasse o homem, se o ócio dignificasse o homem. Então há esse embate, se para ser alguém, para ter importância, eu preciso ser ou eu preciso fazer, eu preciso dos dois. E bom, e Jesus, ele tanto fez como ele foi. E tanto ele é, como ele faz, como ele será e ainda vai fazer. Como ele é eterno, não muda, imutável, em toda a sua vida. Jesus foi o Filho de Deus e agiu o Filho de Deus, como o Filho de Deus. E a arara azul do filme, ela não. Ela era uma arara azul, mas ela não agia como arara azul. Ela foi feita para voar.
E todo o comportamento dela que ia contrário a isso gerava estranheza. E é normal que gere estranheza, pois ela é uma arara, ela nasceu para voar. E Jesus, Filho de Deus, ele nasceu para ser rei, nasceu para curar, nasceu para operar milagres. Ele veio à terra com esse intuito, para morrer e nos libertar. Muitas vezes você fica nessa dúvida, o que eu preciso ser ou o que eu preciso fazer. E eu quero dizer que na sua criação, você já tem algo implantado em você. Assim como aquela arara tinha que voar, pois é isso que ela nasceu para fazer. Existe algo que você precisa fazer. Salmos vai dizer que todo aquele que respira, todo aquele que vive, louve ao Senhor. Nós nascemos, fomos criados para ter relacionamento com Deus. A gente pode sim fazer outras coisas, a gente tem habilidade em outros aspectos, mas nós nascemos para isso. E assim como aquela arara, ela meio se desvirtuava do seu propósito de vida quando ela não, pelo fato dela não voar. Como criaturas, nós nos desvirtuamos do nosso processo, do nosso propósito de vida quando nós não nos relacionamos com o nosso Criador. O engraçado de imaginar o exemplo da arara ou de qualquer ave que voa é pensar, bom, a ave quando ela voa, ela tem uma total dependência do que não é visível. Eu sei, sim, existe uma aerodinâmica, existe uma explicação científica para o voo das aves, mas pensa comigo, a ave, ela busca alimento, ela busca abrigo, ela faz um ninho, ela faz tudo para ser palpável, para ter segurança. Ela faz um ninho para os seus filhotes, busca o alimento para os seus filhotes, um ambiente propício à reprodução. Ela busca diversas coisas palpáveis para a sobrevivência dela, mas ela só cumpre o propósito no momento onde ela larga tudo e não vê mais nada palpável, onde ela só deixa planar nos céus. E é engraçado pensar isso porque, bom, a ave, ela tem suas demandas, ela tem suas necessidades, mas quando ela está voando, quando ela está ali dependente só do que não é visível, onde ela se lança, é aí que ela realmente faz e está vivendo a melhor parte da sua vida. Jesus, nesse caminho de Emaús, na conversa com esses discípulos, quando ele parte o pão, Jesus cumpre aquilo que ele deveria fazer em vida, em morte, em ressurreição, em após-ressurreição e ascensão aos céus. Então, o que eu quero passar com esse vídeo, em resumo? Eu vinculei uma parte da Bíblia a um filme infantil, talvez não estava fazendo muito sentido para você, mas o que eu quero dizer é, você é alguém, você tem uma identidade, você tem um propósito a fazer. Jesus tinha um propósito, a uma arara azul tem um propósito dela, você tem o seu. E é importante ser alguém e fazer. O que é mais importante? É mais importante ser. Porque você só faz aquilo que reflete quem você é. Jesus só fazia milagres porque refletia a glória e a presença de Deus na vida dele. Uma ave, a arara azul, só voa porque isso já está nela. Então a arara, quando ela consegue voar lá no filme, isso já estava nela. Ela só colocou isso em prática. Então invista em ser, mas não esqueça do fazer. Não se esqueça que assim como a árvore nasceu para voar, não se esqueça que assim como a árvore nasceu para voar, você nasceu, eu nasci para dar passos de fé, para não ficar preso ao visível e ao palpável, porque nosso lugar, na verdade, é lá em cima. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Falou!